Muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa, sessão de quinta-feira. Tem sido apanágio, portanto, nos nossos primeiros 45 minutos, olharmos para alguns temas de interesse, portanto, ao nível nacional, sobre alguns assuntos, portanto, candentes à realidade nacional e também internacional, quando assim se justifica, portanto, na nossa Noite Informativa. E hoje não vamos fugir à regra. Antes de olharmos para as principais notas informativas do dia de hoje, vamos olhar para dois assuntos que julgamos pertinentes para análise e também para comentário por parte dos nossos convidados. E hoje tenho o privilégio de receber em estúdio o Dr. Adelino Buque. A quem saúde, muito boa noite. Muito obrigado. Bem-vindo à Noite Informativa uma vez mais. Obrigado. Tenho dito que, portanto, é prata da casa e que ajuda-nos a interpretar muito bem, portanto, assuntos relativos à vida económica, política e social, portanto, do nosso país. Do nosso país. Muito obrigado. Estou aqui para mais uma vez fazermos essa análise. Muitíssimo obrigado. E hoje não fugimos à regra, temos, portanto, o olhar sobre a visita do FMI ao nosso país, o encontro entre o Primeiro-Ministro da República de Moçambique e os portanto, dignatários do Fundo Monetário Internacional, mas antes, portanto, num comunicado emitido nesta quinta-feira, o Fundo Monetário Internacional antecipou a comunicação prevista para esta sexta-feira sobre a conclusão do trabalho da delegação que se encontra em Moçambique. Na sequência da reunião entre o Presidente Filipe Nyusi e a Diretora-Geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, em Washington, no dia 15 de setembro de 2016, a missão registrou progressos consideráveis num trabalho conjunto com a Procuradoria-Geral da República sobre a elaboração de termos de referência detalhados para uma auditoria internacional e independente da Ematum, Proíndicos e MAM. A elaboração dos termos de referência detalhados está em curso e será concluída em breve, lê-se no documento. Por outro lado, o fundo diz que as autoridades moçambicanas solicitaram a retoma o mais rápido possível às discussões sobre o apoio financeiro. Entretanto, o FMI responde no comunicado que uma implementação sólida de políticas macroeconómicas e uma iniciação eficaz do processo de auditoria em curto prazo ajudaria a criar as condições para uma possível retomada das discussões do programa com o FMI. No mesmo documento, o FMI reconhece também que Moçambique está a enfrentar um ambiente económico desafiador. O crescimento registra uma trajetória decrescente e espera-se em 2016 que a economia cresça de 3,7% em 2016 contra 6,6% em 2015, situando-se muito abaixo dos níveis observados nos últimos anos, avança o FMI. Mesmo assim, o FMI elogia a abertura do governo para a elaboração de reformas económicas e o esforço que o Banco de Moçambique tem empreendido para estabilizar uma economia devastada por várias frentes. Estivemos a ler um comunicado do Fundo Monetário Internacional que diz que há progressos consideráveis na produção dos termos de referência para a auditoria internacional e independente das empresas Ematum, Proíndicos e MAM, que está a trabalhar com a Procuradoria-Geral da República e que promete, para breve, a conclusão deste trabalho. Pois bem, eu gostava, Dr. Buque, que fizesse, portanto, uma introspeção relativamente, portanto, a esta vinda dos representantes do FMI a Moçambique, o trabalho que realizaram durante, portanto, esta semana e uma leitura, diga-se, em relação a este relatório produzido no final, portanto, desta semana de trabalho. Muito obrigado, mais uma vez, boa noite. Primeiro, dizer que é uma boa notícia o facto de ter estado cá os técnicos do Fundo Monetário Internacional cumprindo aquilo que era a sua agenda inicial e, de acordo com as informações que nos são prestadas, também cumprindo aquilo que foi a agenda acordada entre o chefe de Estado e a Diretora-Geral do Fundo Monetário Internacional. A satisfação dos técnicos do FMI, na minha opinião, significa que o Governo está a cumprir aquilo que são os acordos que o chefe de Estado teve com o fundo em Washington. Portanto, ainda são simples termos de referência,
ainda não é uma atividade, é um desenho sobre o roteiro de procedimentos, etc. Ainda não é exatamente algo que nos possa dar alguma indicação sobre se haverá que resultados teremos com base nesse sistema de referência. Tanto é assim que o próprio Fundo Monetário remete para o debate na segunda fase sobre a retoma de apoio ao início da própria atividade de auditoria internacional. Portanto, pois bem, entretanto, e na sequência, portanto, destas reuniões, quer do Presidente da República e a Diretora-Geral do Fundo Monetário Internacional, quer, portanto, desta vinda desta delegação a Moçambique e os encontros que mantiveram com o Primeiro-Ministro, há aqui uma espécie de solicitação por parte do governo moçambicano para uma retoma, o mais rápido possível, do financiamento ou possível apoio financeiro do FMI a Moçambique, que não mereceu uma resposta conclusiva, diga-se, do Fundo Monetário Internacional. Não mereceu, porque sempre a posição do Fundo Monetário Internacional foi sempre muito clara em relação a esta questão. Quer dizer, estava-se a impor, o Fundo Monetário Internacional impôs a auditoria, quer tenha sido forense ou não forense, mas impôs uma auditoria e, se nos recordamos, não havia uma aceitação clara sobre se vai existir ou não a auditoria, e foi agora em Washington que o chefe do Estado acordou a existência da auditoria, cujo roteiro de desenho dos termos de referência foi encarregue a Procuradora-Geral da República e os técnicos do Fundo Monetário Internacional. Ora, vamos lá dizer, ainda estamos num arranque do processo, ainda não é a auditoria em si, portanto, ainda não se sabe quem vai fazer a tal auditoria. Relativamente à pressão do governo ao fundo para apoio ao nosso orçamento, faz sentido na medida em que, efetivamente, o país está numa situação de estagnação, porque outra forma não seria de esperar de um governo que se queira responsável. E eu penso que o governo está fazendo o seu papel, está tentando mostrar também por atos que está comprometido com aquilo que disse que seria feito. Agora, eu penso que mais do que solicitações periódicas sobre a retoma, é importante que se acelere com o processo em si do desenho dos termos de referência e fazer-se o concurso, que é para começar. E eu penso que a partir daí, eventualmente, o fundo se sinta mais em condições de trabalhar para a libertação de dinheiros. Aquela situação, portanto, do chove e não molha, do acontece, não acontece, portanto, a auditoria internacional ou a auditoria forense, poderá de alguma forma também ter criado esta situação, ter aberto espaço para que o Fundo Monetário Internacional hoje se sentisse, portanto, na condição em que está de não avançar, portanto, com uma resposta concreta sobre uma espécie de retorno ao financiamento, portanto, o apoio financeiro à economia moçambicana? Repare que o Fundo Monetário Internacional nunca teve dúvidas sobre o que é que deveria ser feito ao nível das finanças públicas moçambicanas. Nunca teve dúvidas. Desde a primeira hora, quando as dívidas foram descobertas, eles tomaram um posicionamento, portanto, auditoria. De lá para cá, nós é que fizemos o debate interno sobre se vai ser feita auditoria, se esta auditoria chocava com aquilo que é a nossa soberania, etc, etc. Mas o Fundo Monetário não se mexeu, ficou ali. Tanto é assim que, quando faltava uma semana para a visita aos Estados Unidos do chefe de Estado, fez aquela declaração sobre que nunca ninguém disse que não haveria auditoria. Pois. Então,
era o prenúncio da aceitação do princípio imposto pelo Fundo Monetário Internacional. Neste momento, nós, como país, como Moçambique, o chefe de Estado deu um passo de encontro com as exigências do fundo. Nada mais do que isso. Ainda está-se a fazer um trabalho de base. Ainda não há nada que, do ponto de vista do Fundo Monetário Internacional, justifique mudança de opinião. Okay. Portanto, eu penso que a mudança de opinião vai ocorrer quando alguma coisa estiver a acontecer de facto no terreno. Quer dizer, do ponto de vista da auditoria, ela própria. E não... uma semana depois, portanto, do Fundo Monetário Internacional, desta delegação do Fundo Monetário Internacional, ter estado a trabalhar em Moçambique, era expectável que trouxesse, de facto, este relatório ou alguns elementos acrescidos, portanto, de acordo com aquilo que é a expectativa de toda uma... todos os moçambicanos. Eu penso que sim, porque repara, os técnicos do Fundo Monetário Internacional o que vêm fazer é mais uma espécie de fiscalização do que propriamente vir aqui fazer o trabalho por nós. Nós temos as instituições que estão a trabalhar, mesmo em relação aos termos de referência sob liderança da Procuradoria-Geral da República. Eu acredito que os próprios técnicos da Procuradoria tiveram um draft que chegaram, os técnicos mostraram e eles contribuíram sobre os aspectos que eles acham relevantes. Eu penso que faz sentido e o que nós devemos fazer realmente ao nível das instituições é acelerar o passo na concepção e na orientação destes processos para que a nossa sociedade não sofra mais por causa desta crise financeira que estamos a viver. E é expectável, não restam dúvidas, porque, sejamos objetivos, os técnicos do Fundo Monetário não vêm fazer este trabalho por nós. Eles vêm verificar o que foi feito e se está de acordo com aquilo que são as regras previamente estabelecidas e os acordos existentes. Pois, Dr. Buck, eu gostava que ajudasse-nos também, portanto, e dissesse, portanto, a sua análise relativamente a este comunicado do Fundo Monetário Internacional, no parágrafo onde diz uma implementação sólida de políticas macroeconómicas e uma iniciação eficaz do processo de auditoria em curto prazo ajudaria a criar as condições para uma possível retomada das discussões do programa com o FMI. O que é que diz, o que é que quer dizer claramente o Fundo Monetário Internacional? Porque não está a ser efetivado aquilo que foram as premissas do Fundo Monetário Internacional com o governo moçambicano, falta alguma coisa, o caminho não está, os passos não estão dados efetivamente. É interessante, este comunicado realmente deve ser lido nas entrelinhas. Pois. Ou seja, nas questões económicas nós sabemos que o Fundo Monetário Internacional é pelas privatizações daquilo que é o setor público, de algumas atividades do setor público. E eu quero acreditar que este assunto tem muito a ver com o que vai acontecer nas empresas públicas. Eles não vão pelas intenções, mas querem ver objetivamente o que é que está a acontecer nesta área. Este é um aspecto. O segundo aspecto é que, tudo bem, há uma aceitação da auditoria, há um desenho dos termos de referência, mas queremos auditoria. Eu penso que são estes dois aspectos que estão subjacentes nesta comunicação. Portanto, aspectos práticos daquilo que são de natureza económica, que para o fundo passa por privatizar algum setor público que através dele acha-se que tem havido um desperdício de recursos e efetivamente a auditoria em si própria e não intenções. Pois, aqui neste parágrafo o FMI não estará a dizer, por outras palavras, que
implementem, portanto, aquilo que nós vos recomendamos. Depois vamos falar. Vamos falar. Sim. Este é que é o princípio. Quer dizer, façam o que nós dissemos, depois vamos conversar. Em função do desenvolvimento de facto no terreno daquilo que está recomendado. E como sim. Só assim é que nós podemos mudar de opinião. Mas faz algum sentido, quer dizer, para quem fez fincapé por uma auditoria, e estas coisas devemos reconhecer que já se arrastam há muito tempo, e não é o fundo que fez arrastar até esta altura o início ou não deste processo de auditoria. Somos nós, moçambicanos, é o governo de Moçambique que não estava muito claro sobre que procedimentos ter. E agora que deu o primeiro passo, eu penso que a ideia foi, bom, demos este passo, vocês também deram outros. Não, vocês ainda não deram passo nenhum. Então, esta é claramente a resposta deles. Nós ainda não demos passo nenhum. É importante que se dê passos objetivos. Ou seja, haver algo que aconteça a nível da reestruturação económica e algo que aconteça ao nível da auditoria. Esta mesma FMI, portanto, reconhece que o país está a ver um ambiente económico bastante desafiador. Olhando, portanto, para aquilo que era a previsão de crescimento económico para 2016, melhor aquilo que foi que era para 2016, Sempre. E olhando para aquilo que foi, portanto, para 2015. Sempre, porque eles têm todos os dados ao nível do Ministério da Economia e Finanças, estão a fazer as leituras sobre o impacto desta retração dos fundos, a não libertação dos fundos. Eles fazem essas leituras todas e notam que, efetivamente, o país está sendo sacrificado. Mas é aquela coisa, não é? Se não estamos a fazer o que eles acham que é correto, vamos mantendo nesta situação de sacrificados. Não é, quer dizer, para eles não existe aqui aspectos morais neste processo. Ou há implementação ou não há implementação, ponto final. Desengana-se, portanto, quem julgou que o FMI vinha para esta missão. Libertar nada. Exatamente. Não se liberta nada. Aqui, eu penso que aqui não há moralismo. Eles não têm... Nós sabemos, a experiência nos diz que o Fundo Monetário Internacional não age com moralidade. Eles abstêm-se, eles notam, lamentam, mas no fim do dia tu ficas na mesma. Eles elogiam, mas os elogios deles não têm significado nenhum, porque na prática nós vamos dizer, vai acontecer, algumas pessoas que estiverem a fazer análise deste comunicado dirão que houve progressos, mas o que é progresso? Progresso é termos aquilo que nós queremos para o nosso desenvolvimento. Portanto, não basta a conversa, é preciso que haja recursos disponíveis para nós avançarmos para a implementação do nosso desenvolvimento. Então, este discurso, este comunicado é um comunicado diplomático, não é? É diplomático, mas no fundo eles dizem reestrutura a economia, comece a auditoria e vamos olhar para o ponto, a direção que toma este processo e a partir destas análises nós poderemos pensar. Ainda não dizem que vão pensar, poderemos pensar. Sim. Doutora Adelino Buca encontra, portanto, no último comunicado, na última missão do FMI a Moçambique e nesta missão, portanto, que termina esta sexta-feira, nos comunicados que foram emitidos, encontra algum paralelismo, encontra alguma diferença em termos de discurso ou a tónica é a mesma? Portanto, a tónica é a mesma. O que é que temos de novo, portanto, neste comunicado que possa dizer, portanto, aos moçambicanos que, olha, há este progresso, o FMI, portanto, poderá, a breve trecho, ou, enfim, retomar o apoio financeiro a Moçambique ou não? Portanto, o que é que traz de novo este comunicado? Definitivamente, o apoio a Moçambique não é por esta via que poderemos ver se vai ser retomado ou não, porque está claro para eles
que o apoio a Moçambique vai acontecer quando a auditoria estiver em curso e em face daquilo que será o desenvolvimento da própria auditoria. Para eles isto está claro. E nós podemos ter as nossas dúvidas, mas para eles está claro isto. Está claro também que na área de economia é preciso haver uma reestruturação da economia. A reestruturação da economia para eles não é nada mais, nada menos do que olhar para as empresas públicas e dizer, olha, vamos privatizar aqui, Houve declaração de intenções relativamente à TDM, à MCL, não sei quantos, mas os passos seguintes, quais são? O que é que foi feito? Então, são estas coisas que fazem diferença para os outros. É claro que este comunicado é encorajador, mas é encorajador do ponto de vista de quem te bate palmas nas costas e não passa disso, quer dizer, os teus problemas não ficam resolvidos, ficam na mesma. O que esperar, portanto, em termos de ação ou de reação do governo moçambicano? Eu espero que o governo, primeiro, porque o governo, se o Fundo Monetário Internacional diz que está satisfeito, significa que o governo assumiu no espírito e na letra o compromisso do Washington. O que eu espero é que os técnicos que estão ligados a estes processos acelerem e deem tudo de si para que o processo arranque o mais rapidamente possível, de modo a que o sofrimento das pessoas, da sociedade, se veja aliviado. Porque tudo isto está nas nossas próprias mãos, não está nas mãos do Fundo Monetário Internacional, está nas nossas mãos. Portanto, cabe a nós mostrarmos serviço para que as coisas mudem. Porque a imagem é nossa, nós é que coroemos e agora temos que repor a imagem que possa ser considerado credível. Pois bem, vamos esperar a próxima missão, portanto, do Fundo Monetário Internacional, mais avaliações do Fundo Monetário Internacional, e isto vai ser, portanto, assim, e penso que os moçambicanos vão ter que habituar-se a esta ideia de avaliação, portanto, das missões. Não, mas eu penso que nós temos que nos habituar às avaliações, mas antes das avaliações temos que nos autoavaliar. Se nós estamos a fazer corretamente o trabalho de casa que nos foi deixado. Porque não basta esperarmos que os outros o digam. Por exemplo, nós temos este comunicado do FMI, não é? Mas do ponto de vista daquilo que é a sensibilidade do governo, nós não temos. E parecendo que não faz muita diferença. Porque o governo não diz nada, as informações que estamos a ter sobre o desenvolvimento daquilo que pode eventualmente aliviar a situação atual do país, estamos a ter por via de pessoas externas. Exato. Eu penso que o governo também precisa de ter protagonismo neste processo, porque o processo é do governo, precisa de mostrar a cara e deixar alguma esperança aos moçambicanos, portanto, que o trabalho está sendo feito. Agora, portanto, que houve esta emissão deste comunicado do FMI, o governo também, por outro lado, deveria aparecer a dizer, ou já deveria ter aparecido? Devia ter aparecido, pois. Na minha opinião, eu penso que devia ter aparecido, porque nós não podemos, nós estamos, parecendo que não, nós falamos muito em soberania, mas o facto de os nossos assuntos fulcrais e de momento aparecerem por via de pessoas que não são nacionais, isso é perca de soberania absoluta. Pois. Então, se estamos errados ou corretos, pelo menos apareçam e digam o que é que está a acontecer. Pois. Não é a opinião pública nacional ser alimentada exclusivamente pelo Fundo Monetário Internacional. E eu penso que é uma opção de comunicação, na minha opinião, que não é boa. Pois. Sim. Pois. Portanto, aqui o parecer do Dr. Adelino Buque relativamente a este encontro entre o Primeiro-Ministro da República de Moçambique e o Fundo Monetário Internacional, a visita do FMI, portanto, ao nosso país, e o Fundo Monetário Internacional, como já dissemos, diz que há progressos consideráveis
na produção de termos de referência para a auditoria internacional independente das empresas em Matum, Proíndicos e MAM. O FMI diz que está a trabalhar com a Procuradoria, promete para breve a conclusão deste trabalho. Nós esperamos também que a Procuradoria possa, de facto, e na esteira daquilo que o Dr. Buque acabou de dizer, aparecer também, trazer elementos desta conclusão, deste trabalho. É importante. E que não seja, portanto, o FMI a trazer os resultados e o lado moçambicano ficar no silêncio. Ficarem de frente, porque com este andar, daqui a nada, só vamos conhecer os tais termos de referência por eles. E eu penso que é preciso que os moçambicanos resgatem, não deixem fugir a sua soberania. Quer dizer, nós podemos estar numa situação desagradável, mas não podemos perder a autoestima. Quer dizer, é importante que nós tenhamos protagonismo, mesmo numa situação em que não estamos bem, mas somos nós próprios. É importante isso. Muitíssimo obrigado. Vamos olhar agora para o nosso segundo tema, para comentários e análises do Dr. Adelino Buque, que tem a ver com as celebrações do dia 4 de outubro e esta contínua ausência da paz no país. Portanto, o dia 4 de outubro é conhecido como o Dia da Paz em Moçambique, pelos acordos que foram assinados, portanto, nesse ano, que já aí vão 2 décadas e alguma coisa pelo menos. Entretanto, continuamos neste cenário de crise, de guerra, de falta de entendimento no nosso país, e daqui a mais sensivelmente 2 semanas temos mais essa celebração, que vai ser uma celebração, diga-se, completa ausência da paz no país. Não era expectável, portanto, pelo menos que chegássemos e olhando para aquilo que é a mediação internacional, o diálogo político, que já vem aí de alguns anos, não era expectável que chegássemos a este 4 de outubro sem a paz efetiva para o nosso país. Bom, de facto é uma celebração que não deixa de ser estranha, na medida em que um dos protagonistas do Acordo Geral de Paz está na mata, não é? Com os mesmos meios e recursos que tinha antes da assinatura do Acordo Geral de Paz. Portanto, e nós estamos também deste lado, na mesma condição de antes do Acordo Geral de Paz. Portanto, não deixa de ser efetivamente uma celebração muito estranha, porque esta paz não é uma paz completa, não é uma paz efetiva, não é uma paz real. E é lamentável que assim seja. E aqui não é relevante a enunciação das responsabilidades, de culpas, etc. O facto dos factos é que nós não temos paz nenhuma e vamos celebrar uma data sobre a paz que não temos, ou pelo menos parte de Moçambique não tem essa paz. E o que é mais grave é que os protagonistas dessa paz, que um dia se abraçaram, estão em trincheiras diferentes. Então, é uma paz, efetivamente, bastante estranha, muito estranha mesmo, mas... E vai ser mais estranho ainda, portanto, estes protagonistas celebrarem esta data, sem portanto, esta consonância. É muito estranha, porque nós vamos celebrar e vamos nos autocongratular pela paz, mas efetivamente, se fizermos um exame de consciência, podíamos chegar à conclusão que não valia a pena fazermos esta celebração, porque no dia que nós estivermos aqui, quer nas capitais, a fazermos as nossas atividades previstas oficialmente ou não, teremos eventualmente situações de pessoas que estarão em movimento por causa da ausência desta própria paz. Portanto, eu penso que é uma celebração, como dizia, muito estranha, é um dia que definitivamente, como sociedade, devíamos dizer que não perdeu o sentido que tinha, e devíamos
impor que haja paz para podermos de facto celebrar. O doutor Boco fala aqui, portanto, da sociedade e, portanto, apela, portanto, também nesse contexto à sociedade civil, que aparentemente tem andado um bocado ausente deste processo, naquilo que, portanto, poderiam ser as expectativas dos moçambicanos relativamente, portanto, a uma cada vez maior pujança e presença até das organizações da sociedade civil neste desafio de alcance da paz no país. Repare, a sociedade civil, feliz ou infelizmente, está ausente por conta da natureza dos protagonistas deste assunto de paz. Ou seja, a sociedade civil, em algum momento, quis estar dentro do processo de paz. E creio que até hoje não foi respondida, não é? Não foi respondida. A sociedade civil, em algum momento, procura criar manifestações que reivindicam o direito à paz, mas muitas vezes são mal interpretados pelos protagonistas deste processo de paz. Então, fica muito difícil a sociedade civil estar ativa quando os protagonistas principais não vê na sociedade civil pessoas relevantes para a paz. E é importante que esta perspectiva seja vista dos dois lados, porque numa perspectiva de sociedade civil que se manifesta, a RENAMO tem um posicionamento, não é? Numa outra perspectiva de sociedade civil, quando se manifesta, o governo tem um posicionamento. Embora não claro, mas nós todos sabemos que não há aquela abertura de que, bom, isto é um assunto constitucionalmente consagrado, as pessoas têm esse direito, que o façam, etc, etc. Embora não haja esta declaração de que não façam, mas aquelas pessoas que o organizam, de facto, sentem que não há vontade de deixarem-lhes manifestar. Então, logo, esta sociedade civil está maniatada, não é? É aquilo que se diz, somos uma sociedade dividida, quer dizer, somos uma sociedade ou pró-governo ou pró-RENAMO. Então não há meio termo, do ponto de vista daquilo que é o olhar dos dois protagonistas da paz. Muito recentemente o MDM conseguiu, portanto, quebrar este paradigma e entrou, portanto, nesse círculo que se esperava muito. Eu dizia noutro programa que o MDM entrou, e está de parabéns por ter entrado, mas muito por conta daquilo que são os mediadores internacionais. Portanto, eu penso que há aqui um exercício de charme, não é? Há aqui um exercício de charme, quer do ponto de vista da comissão mandatada pelo Presidente da República, quer do ponto de vista da comissão mandatada pelo líder da RENAMO. Há um exercício de charme de que, bom, nós podemos ouvir outras opiniões. Mas nós sabemos que mesmo ao nível da Assembleia da República, o MDM é uma espécie de marginal. Quer dizer, não é tida nem considerada do ponto de vista de protagonismo como deveria ser, sobretudo quando nós olhamos para uma sociedade em que só tem 3 bancadas, quer dizer, então, o governo e, aliás, a bancada da Frelimo e da RENAMO, não custa nada dar algum protagonismo também ao terceiro protagonista. Mas o MDM apareceu, e é bom que apareceu. Está registado na nossa história que o MDM teve algum protagonismo, mas tudo por conta da mediação internacional. Porque
os dois protagonistas, de certeza absoluta que não o deixavam entrar. Pois bem, e esta semana vamos comemorar, portanto, este 4 de outubro e esta ausência da paz, infelizmente, a ausência da paz. Isso é. E, portanto, na esteira também de algumas afirmações bastante importantes e pertinentes, se quisermos, no contexto atual da nossa política. Primeiro foi a afirmação, portanto, se quisermos analisar, do general Alberto Chipante, quando afirma que o país não está em guerra e que vive uma situação de banditismo. E eu esta semana fui buscando, portanto, com os outros jornalistas que passaram aqui pela noite informativa, a sua interpretação relativamente, portanto, a estas afirmações, esta opinião, portanto, do general Alberto Chipante, sobretudo olhando-se para os esforços que estão a ser encetados para o alcance de um entendimento, para a quebra dessa desconfiança que muito se tem falado à mesa, portanto, do diálogo que existe entre o governo e a RENAM. O Dr. Adelino Buque quer analisar, quer comentar, portanto, estas afirmações, portanto, quer, portanto, o general Alberto Chipante, quer do presidente, do ex-presidente Joaquim Chissano e do antigo presidente Joaquim Chissano e do ex-presidente Armando Guebuza também, quando falam, portanto, no mesmo contexto sobre a paz, sobre as crises que o país atravessa? Olha, é muito difícil, por vezes, criar opinião pública sobre um determinado facto quando nós temos posições diversas. Eu penso que, se calhar, não há, nos pronunciamentos das pessoas, independentemente do grau de responsabilidade que têm, muitas vezes não têm a ideia de que os seus pronunciamentos criam opinião pública e que eles têm influência nessa opinião pública. Eu penso que há aqui, na minha opinião, há aqui a ideia de que eu estou a exercer o direito de falar, não é? Mas não medimos, não temos a consciência de que quem sou eu aos olhos de quem me ouve, quem sou eu aos olhos de quem me vê e que interpretação, que peso terão as palavras que eu digo para as pessoas que me ouvem. E definitivamente, se calhar, era importante que os nossos dirigentes tivessem uma forma de opinião, não digo concertada, porque nos dias de hoje é difícil, mas em torno de assunto paz, e considerando que todos estes pronunciamentos são de pessoas que estão congregadas numa comissão política, acredito que todos são da comissão política, deviam ter mais ou menos uma forma de pensar e de transmitir à opinião pública esse pensamento. Agora, quando efetivamente há este posicionamento, não há dúvidas que esvazia de alguma forma aquilo que são os posicionamentos das comissões. Porque quando a gente diz o que ocorre, deixa de dizer isto, o que ocorre nas estradas, o que ocorre nos distritos, nas sedes distritais, quando se faz o saque aos medicamentos, quando se arrombam os governos distritais, quando se saqueiam os carros, quando se queimam os carros, quando se baleiam as pessoas, não há dúvidas que é banditismo. Mas uma coisa é Adelino dizer que aquilo é banditismo, outra coisa é o general Chipante dizer que aquilo é banditismo. São duas coisas diferentes. Adelino Buque passa despercebido, mas general Chipante é o homem do primeiro tiro, é o homem que
que durante muito tempo foi nosso Ministro de Defesa Nacional, é o homem da Comissão Política, é o homem que tem influência na opinião pública nacional. Então, eu penso que muitas vezes, eu acho que não há eu estou a pensar que não há esta forma de avaliar o peso próprio das pessoas e dizerem que, bom, eu até prefiro não comentar sobre este assunto para não ser mal interpretado. É preferível isso que estarmos a comentar coisas que depois cada um vai dar a linha que quiser. Nós tivemos no outro dia a comentar aqui sobre as armas, não é? O pedido de armas. Muitas correntes de opinião foram desenvolvendo a ideia de que tem direito, tem não sei quantos, mas como é que tu podes ter direito de possuir a arma numa sociedade de Estado de Direito, onde há uma entidade que é responsável pela defesa do cidadão, pela segurança e tranquilidade pública do cidadão? Como é que tu és quem no contexto constitucional? Então, eu acho que muitas vezes a gente lança-se a fazer análises e debates que confundem grandemente a opinião pública, o que é lamentável, porque no fim do dia nós escolhemos as consequências disso. Nós ouvimos, por um lado, algum segmento da sociedade a apelar para a união, para apelar para o mundo, mas quando, por outro lado, temos esta forma de ver e de analisar as coisas, eu penso que não ajuda em nada para aquilo que é o objetivo final, que é lançarmos sementes de confiança. Não diria confiança absoluta, porque a confiança adquire-se com o tempo, mas para eu me aproximar a si, tu tens que dar-me um sinal. Este sinal que nós estamos a dar não é sinal de aproximar, é sinal para eu fugir. Isso. Isto é perigoso. Pois. Dr. Buque, estamos já praticamente uma semana, mais coisa, menos coisa, da celebração do 4 de outubro. Particularmente, que 4 de outubro é que gostaria de ver, portanto, o país celebrar já daqui a uma semana? Olha, eu acho que a melhor prenda para a sociedade moçambicana do 4 de outubro seria ver os protagonistas do Acordo Geral de Paz, no mínimo, juntos. Nós sabemos que, mesmo nos momentos em que não estávamos nesta situação de conflito, esta situação nunca foi cultivada, mas hoje, mais do que nunca, a vontade que a sociedade tem, não é só minha, quer dizer, eu acredito que muitos moçambicanos gostariam de ver os protagonistas do Acordo Geral de Paz, no mínimo, sentados na mesma mesa. É o mínimo. Que é para transmitir a ideia de que ainda temos futuro para este nosso país. Ainda temos futuro para os nossos filhos e os nossos netos e os outros. Portanto, este é o Acordo Geral de Paz, quer dizer, é o dia 4 que eu gostaria de vê-lo. E ainda que não sentem na mesma mesa, eventualmente, se pudéssemos ouvir, tanto do lado do governo como do lado da RENAM, alguma comunicação de esperança, não é? Alguma comunicação de esperança, não o posicionamento de força, como tem estado a acontecer. E o governo, até novembro, nós temos que pensar, eu faço, não sei, quer dizer, não é esse o discurso que nós queremos ouvir. Nós sabemos que há necessidade de se debater este assunto, mas neste 4 de outubro gostaríamos de sentir que os protagonistas do Acordo Geral de Paz estão caminhando para um entendimento em torno da paz que nos foge. Dr. Adelino Buque, é sempre bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado uma vez mais, portanto, por ter aqui, portanto, com as suas análises e os seus comentários relativamente, portanto, aos temas propostos para a noite informativa de hoje.
Falámos, portanto, do encontro entre o Fundo Monetário Internacional e o Primeiro-Ministro de Moçambique, a visita que o Fundo Monetário Internacional efetuou ao nosso país, de igual forma também sobre as celebrações do 4 de outubro, a ausência da paz no país, e esta, portanto, para finalizar, o pensamento do Dr. Adelino Buck relativamente ao pensamento e sentimento sobre como gostaria de sentir e viver o 4 de outubro, que dentro de dias se assinala. Nós vamos sair para um breve intervalo e voltamos já a seguir.